Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmão, é que existem coisas na nossa vida que não podem ser substituídas. Todas as vezes que aquilo que é insubstituível, existe uma tentativa de substituí-lo, isso não dá certo. Quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre uma parte insubstituível da nossa vida. Todas as vezes que o homem tenta suprir a sua falta de Deus com sexo, isso não dá certo. Quando o homem tenta suprir a falta de Deus com dinheiro, isso também não dá certo. Alguns homens tentam suprir a falta de Deus, querido, por meio de esportes radicais, por meio de bebidas, por meio de buscas desenfreadas, mas todos eles chegam no mesmo consenso no fim das suas vidas, que tudo é vaidade. Eles chegam no consenso que Salomão entendia, que sem Deus a nossa vida não tem sentido. Meu irmão, eu quero dizer algo para você e talvez isso vai te libertar, para que você não se decepcione no fim dos seus dias. Sem Deus, a vida não tem sentido. Sem Deus, nós vamos descobrir que é como construir um castelo de cartas que no primeiro vento tudo desmorona. Sem Deus, querido, é como você trabalhar e nunca encontrar a felicidade. Sem Deus, é você estar dentro de um casamento de 30 anos, mas desejoso em sair cada dia mais rápido dele. Sem Deus não existe alegria verdadeira. Sem Deus não existe paz verdadeira. Sem Deus não existe nenhuma vida completa. Sabe por quê? Porque nós só fomos criados para sermos completos quando Deus faz parte da nossa vida. Jesus estava dizendo isso em João 15. Ele disse: nós precisamos entender que sem Deus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos entender que Deus é a razão de tudo dar certo na nossa vida. Aleluia. Leandro, o que é que você está dizendo? Eu estou querendo dizer, querido, que enquanto nós confiamos na força do nosso próprio braço, nós vamos dar mais vezes com a cara na parede. Quantas pessoas que têm trabalhado, mas não conseguem sair da dívida? Quantas pessoas têm estudado e nunca conseguem criar nada no meio acadêmico? Quantas pessoas têm entrado em 1, 2, 3, 5, 10 relacionamentos e nunca encontram a pessoa perfeita? Sabe por quê? Porque, querido, a perfeição e o completar das coisas não estão nas coisas, mas a perfeição e o completar da sua vida está em Deus. Aí você pode dizer: Leandro, mas como eu posso trazer Deus de uma forma mais real para a minha vida? Sabe, querido, toda pessoa que nós queremos trazer para perto, nós dedicamos para ela tempo e atenção. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: tempo e atenção. Sabe, querido, uma pessoa que ela demora, não sei, agora vamos falar de uma forma mais prática. Eu acredito que existem pessoas que quando você manda uma mensagem do WhatsApp, elas sempre vão priorizar responder você, assim ou não é? Mas tem pessoas que quando te mandam uma mensagem no WhatsApp, você demora talvez dias, semanas, meses, ou até a próxima mensagem para responder ela. Sabe o que eu estou dizendo? Talvez você faça isso para com os outros, ou os outros façam isso para com você. Eu sei que tem gente, irmão, que vai lá, nem abre, nem clica na mensagem para não ter necessidade de responder, não aparecer visualizado. Eu sei que tem gente que muda o som de algumas mensagens para só responder aquelas mensagens de um determinado som. Não sei se você já fez isso, não é? Porque dá para fazer. O que eu estou querendo dizer, querido, é que quem você admira, ama e tem uma atenção, um carinho, se eu posso dizer melhor dizendo, você vai dedicar, querido, prioridades para ele. Normalmente, querido, um marido ele vai responder antes a esposa do que os amigos. Amém, amém? A esposa ela vai priorizar o marido do que os amigos. Normalmente você vai dar prioridade quanto a responder mensagens do WhatsApp para aquelas pessoas que você tem mais carinho e julgam ser mais importantes. É assim ou não é? Pergunto para você. Se Deus tentasse falar com você por mensagens de WhatsApp, quando será que ele seria respondido? Sabe, irmão, será que a gente ia visualizar? Será que a gente ia mudar lá o status para não ficar azulzinho, para não responder? Talvez, querido, essa mensagem ou falar sobre essas coisas sejam duras demais, mas essas coisas vão libertar a sua vida, porque Deus está querendo dar muita bênção para você, e Ele só não tem podido, querido, porque Ele não tem te dado a atenção que é necessária.
Sabe, querido, para você ouvir um eu te amo de uma pessoa, no mínimo você precisa ceder o seu ouvido. Eu chego aqui, eu sei que todos os dias que eu estava fora, o Jorge queria dizer que me amava, não é verdade, Jorge? Todo dia o Jorge está lá e queria dizer que me amava. Só que para eu ouvir a palavra de amor do Jorge, eu preciso parar para ouvir o Jorge. O Jorge pode me amar com todo o amor do mundo. Só que enquanto eu não der a atenção que o Jorge precisa, eu nunca vou tomar a consciência do amor que o Jorge tem para comigo. Meu irmão, Deus te ama tanto. Deus tem tanta coisa boa para manifestar na sua vida. Mas sabe o que é que Ele está pedindo para a gente nesses dias? Mais da nossa atenção. Sabe, meu irmão, Deus precisa ser ouvido. Porque é apenas no momento em que Ele é ouvido que Ele pode te livrar das coisas que são ruins. A Bíblia diz no livro de Romanos que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Mas, meu irmão, uma pessoa para ser guiada por alguém, ela precisa ouvir a sua voz. É como um corner de uma pessoa que está num ringue de luta. Ele está observando, ele está gritando, ele está falando, sobe a guarda, foge dele. Talvez ele está falando, entra com direito, bate na linha de cintura que está aberto, mas o que acontece? Se a torcida está gritando, se o ginásio está pegando fogo, o técnico ali, o corner está gritando, meu irmão, falo para você, ele grita o tanto que ele quiser, mas na maioria das vezes o barulho da torcida, querido, abafa a voz do técnico. É por isso que tem a pausa entre os rounds. Para quê? Para que o corner possa chegar pertinho e ele possa trazer as instruções. Sabe, irmão, o sucesso da nossa vida talvez esteja em fazer menos coisas do que nós temos feito. Talvez o sucesso na sua vida esteja em parar com algumas coisas que você tem feito e começar a ouvir um pouco mais o seu técnico, ouvir um pouco mais o seu Deus, ouvir um pouco mais aquilo que a Bíblia diz para você nesses dias. Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Ei, meu irmão, em tempos difíceis nós precisamos de direções claras. Em tempos difíceis nós precisamos de um norte claro. Em meio a uma tempestade, o avião só chega no seu destino final se ele estiver sendo guiado, querido, por meio de instrumentos, e esses instrumentos estiverem funcionando. Um avião em meio à tempestade, ele não se perde porque ele tem algo, querido, com que a direção seja traçada. Sabe, querido, dificuldades vão se levantar na nossa vida, pressões vão se levantar na nossa vida, mas existe um equipamento chamado Espírito Santo dentro de nós, existe um equipamento que se chama a Palavra de Deus, e se nós, queridos, soubermos olhar firmemente para Ele, se nós soubermos dar os nossos ouvidos para Ele, se nós soubermos às vezes parar como Marta, de ficar tentando arrumar todas as coisas e dar o nosso ouvido para Ele, coisas que não têm dado certo vão começar a dar. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, Marta, Marta. Fala assim, para que tanta correria? Aí a gente está lá, e aí o que a gente faz? Acorda 4:30 da manhã para trabalhar, e aí na hora do almoço a gente tem que correr, comer rápido para fazer hora extra e ganhar mais uma horinha de trabalho, e aí a gente sai, toma banho correndo porque tem que estudar, ou a gente sai, toma banho correndo porque tem que limpar a casa que não deu tempo de limpar, e aí a hora que chega 10, 11 horas da noite, a gente já não consegue mais pensar em nada porque está tudo cansado, e aí a gente dorme para no outro dia acordar 4 horas da manhã. Aí a hora que a gente vê, os seus filhos já estão casando. A hora que a gente vê, você já não tem mais força, já não tem mais vitalidade para trabalhar, e você olha no quanto você construiu, só tem conta. Ei, meu irmão, existe uma vida melhor do que aquela que o mundo prega. Existe uma vida melhor do que só trabalhar. Existe uma vida melhor do que só satisfazer os desejos da nossa carne. E como é que eu chego a viver essa vida? Entendendo que tudo só dá certo se tiver Deus envolvido. Jesus disse que sem Ele nada podíamos fazer. Então, se eu quero viver bem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer Deus para a minha vida. Se eu quero viver bem, eu vou colocar Deus no meu dia a dia. Amém ou não amém? Sabe, querido, qual é a primeira coisa que você lembra quando você acorda?
que a partir de hoje, querida, a primeira coisa que você lembre, se chame Deus. Sabe que você, quando acordar pela manhã, antes de pensar na conta que você tem que pagar, antes de pensar em dar bom dia para o seu namorado, bom dia para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, que você, querido, tenha uma gratidão dentro do seu coração, e essa gratidão te leve a abrir os seus lábios e render graças ao Senhor, que essa gratidão te leve, querido, a dar os primeiros suspiros ou minutos do seu dia, para fazer uma oração agradecendo a Deus. Leandro, como é que eu vou trazer Deus para a minha vida? Vivendo uma vida de fé. Sabe, querido, quando nós aprendemos em Romanos 1,17, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Por que é tão importante viver pela fé? Porque o relacionamento com Deus, ele é construído baseado em cima da fé. Eu não posso me relacionar com Deus sem fé. Talvez, irmãos, é por isso que muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque elas vivem mais conscientes das coisas naturais do que das coisas espirituais. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez você em algum momento estava orando e se viu falando palavras ao ar. Talvez você falou assim, puxa, será que alguém está me ouvindo? Será que Deus está me ouvindo? Ou será que é mais uma oração? Será que é mais uma palavra? A Bíblia diz, querido, que Deus é Espírito, e eu só posso acreditar ou viver uma vida nesse reino do Espírito através da minha fé. É a minha fé que me faz crer que Deus existe. É a minha fé que me faz crer que Jesus morreu na cruz por mim. É a minha fé que me faz acreditar que, independente do tamanho do problema, o fim para o crente sempre é o mesmo, vitória. É a minha fé que me faz entrar no mar mais turvo, no mar mais agitado, no mar, querido, que você olha e fala, vai dar morte. Mas a minha fé me faz descansar, sabendo que ainda que eu passe pelo pior mar, pelo pior caminho, pela pior estrada, sempre no fim, eu vou ser mais do que vencedor. Colocar Deus na nossa vida é viver de uma vez por todas como crente. Como eu vou fazer Deus participante do meu dia? Fazendo aquilo que 2 Coríntios 4,13 diz. Abre lá comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 13. Aleluia. 2 Coríntios 4, 13. Chegou? Quem está lá fala, eu vivo pela fé. E ele diz assim, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso eu, também nós cremos e por isso nós falamos. Aqui Paulo está falando, querido, que você fala daquilo que você é, mas você não fala apenas daquilo que você é, você age segundo aquilo que você crê. Nós sabemos que Mateus 12,34 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se eu colocar o meu coração verdadeiramente em Deus, necessariamente as minhas palavras e as minhas ações também irão mudar. Como é que eu posso trazer Deus para o meu dia a dia? Envolvendo fé em tudo aquilo que eu faço, irmão. Se eu tirar a força do meu braço das coisas e começar a envolver fé nas coisas, onde fé existe, Deus existe. Onde fé é praticada, Deus é vivenciado. Quando Paulo está dizendo sobre falar, ele está dizendo sobre aquilo que o crente precisa viver com intensidade. Todas as vezes que eu criar o hábito de confessar a palavra acerca de áreas da minha vida, eu vou estar abrindo portas para Deus trabalhar. Você sabia, irmão, que você vai lá e você tem um trabalho. E aí você fala, pai, obrigado porque esse trabalho é um trabalho próspero. Obrigado porque o meu trabalho é um trabalho abençoado. Pai, obrigado porque o ambiente de trabalho meu é um ambiente de trabalho de paz. Sabe o que você está fazendo? Você está inserindo Deus no seu trabalho. Por quê? Porque as suas palavras abriram a porta para que Deus possa ser Deus no seu trabalho. Falar é uma parte importante para Deus poder te ajudar naquilo que você precisa.
se eu confesso coisas, se eu falo sobre coisas que eu creio, que eu espero, eu estou fazendo, querido, com que Deus tenha a liberalidade ou a oportunidade, ou, querido, se eu posso dizer assim, Ele tem, querido, fugiu a palavra, legalidade, essa palavra, de trabalhar em meu favor. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas existem coisas que Deus não é por mim? Sim, porque Deus, querido, Ele só pode agir por você naquilo que você lança ou entrega a Ele. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Queridos, por que nós não temos vivido uma vida plena? Porque o mais depende de Deus. Deus, querido, Ele só vai fazer aquilo que eu entregar a Ele. Pastor, uma pessoa ela pode trabalhar e ter comida em casa sem Deus? Pode. Ela pode casar e ter filhos sem Deus? Pode. Ela pode construir uma faculdade e todo um status quanto ao seu nome? Pode. Mas ela pode fazer, querida, apenas nesse nível. Quando nós entendemos e envolvemos Deus na nossa vida, nós não vivemos só nesse nível, nós vivemos num nível acima. O que eu quero falar para você nessa noite, o que eu estou tentando, de algumas formas, chamar a sua atenção. Deus tem uma vida melhor para a gente viver, mas a vida melhor só acontece onde Deus está envolvido. Nesse dia, irmão, entregue a sua vida de verdade para Deus. Pastor, mas eu já fiz isso para Ele. Não fez não, talvez. Não, você creu com o coração e confessou com a boca, isso produziu uma transformação dentro de você, mas o seu dia a dia, a sua mentalidade, as suas ações, elas precisam ser apresentadas de forma diária. Ei, querido, pare de tentar sozinho consertar o seu casamento, pare de tentar sozinho juntar dinheiro, pare de tentar sozinho criar um ministério. Deus não nos chamou para uma vida de independência, Deus nos chamou para dependermos dEle. Sabe, querido, todas as vezes que a gente tentar sozinho, vai cansar. Nós temos, querido, talvez o pavio menor do que devia ter. Quantos aqui já ficaram com vontade de jogar bomba na casa de alguém? Só eu, só. Quantos aqui já tiveram vontade de um avião cair lá em Brasília? Arrumei mais gente agora, né? Quantos de nós, irmãos, já tivemos vontade de tantas coisas acontecerem? Bem que ela podia quebrar o salto e cair de boca, né? Eu não sei se você já pensou nisso. Ou não é bem que ele podia acontecer isso. Quantas vezes a gente já tentou ou pensou em desejar o mal? Talvez você só pensou, segurou a boquinha e não falou. Mas quantas vezes veio a vontade? Quantas vezes você queria explodir? Quantas vezes faltou paciência? Quantas vezes faltou essa longanimidade? Deixa eu falar para você, querido, se nós formos depender apenas da gente, vai chegar uma hora que o pavio vai explodir o barril. Mas quando Deus começa a entrar no meio do negócio, sabe o que acontece? Quando ia explodir, o pavio aumenta um pouquinho mais. Quando ia explodir, a graça aumenta um pouquinho mais. Quando explodir, a provisão aumenta um pouquinho mais. E tudo aquilo que você precisa começa a ser multiplicado. Quando Deus está no negócio, querido, não existe um fim diferente do que Romanos 8 diz. Em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Se a sua vida não é uma vida de vitória, se a sua vida é uma vida de mais fracassos do que de vitória, eu quero te dizer nessa noite que você não está vivendo tudo aquilo que você pode viver. Se você está vivendo uma vida de relacionamentos frustrados, uma vida, querido, onde o dinheiro nunca dá para pagar a conta, uma vida, querido, onde é só briga em todos os ares, nessa noite eu quero te dizer, deixe Deus entrar de uma vez por todas na sua vida e coisas vão acontecer. Aleluia. Como é, pastor, que eu deixo Deus entrar na minha vida? Dando atenção para Ele. Como eu dou atenção para Ele? Dando atenção para a palavra dEle. Como eu dou atenção para Ele? Talvez desligando o botão do automático e orando antes de fazer algumas coisas. Como é que eu dou atenção para Ele? Talvez mexendo um pouquinho da minha agenda. Aí você fala assim, eu estou entendendo o que você está falando, Leandro.
está querendo fazer lá igual aqueles negócios, está querendo criar homens bombas, você está querendo criar homens bitolados, você está querendo criar pessoas extremistas que vão ficar dentro da igreja 24 horas. Não! Você sabia, querido, que se dessemos mais ouvidos para Deus, nós passaríamos mais tempo com os nossos filhos? Talvez, querido. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmão, é que existem coisas na nossa vida que não podem ser substituídas. Todas as vezes que aquilo que é insubstituível, existe uma tentativa de substituí-lo, isso não dá certo. Quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre uma parte insubstituível da nossa vida. Todas as vezes que o homem tenta suprir a sua falta de Deus com sexo, isso não dá certo. Quando o homem tenta suprir a falta de Deus com dinheiro, isso também não dá certo. Alguns homens tentam suprir a falta de Deus, querido, por meio de esportes radicais, por meio de bebidas, por meio de buscas desenfreadas, mas todos eles chegam no mesmo consenso no fim das suas vidas, que tudo é vaidade. Eles chegam no consenso que Salomão entendia, que sem Deus a nossa vida não tem sentido. Meu irmão, eu quero dizer algo para você e talvez isso vai te libertar, para que você não se decepcione no fim dos seus dias. Sem Deus, a vida não tem sentido. Sem Deus, nós vamos descobrir que é como construir um castelo de cartas que no primeiro vento tudo desmorona. Sem Deus, querido, é como você trabalhar e nunca encontrar a felicidade. Sem Deus, é você estar dentro de um casamento de 30 anos, mas desejoso em sair cada dia mais rápido dele. Sem Deus não existe alegria verdadeira. Sem Deus não existe paz verdadeira. Sem Deus não existe nenhuma vida completa. Sabe por quê? Porque nós só fomos criados para sermos completos quando Deus faz parte da nossa vida. Jesus estava dizendo isso em João 15. Ele disse: nós precisamos entender que sem Deus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos entender que Deus é a razão de tudo dar certo na nossa vida. Aleluia. Leandro, o que é que você está dizendo? Eu estou querendo dizer, querido, que enquanto nós confiamos na força do nosso próprio braço, nós vamos dar mais vezes com a cara na parede. Quantas pessoas que têm trabalhado, mas não conseguem sair da dívida? Quantas pessoas têm estudado e nunca conseguem criar nada no meio acadêmico? Quantas pessoas têm entrado em 1, 2, 3, 5, 10 relacionamentos e nunca encontram a pessoa perfeita? Sabe por quê? Porque, querido, a perfeição e o completar das coisas não estão nas coisas, mas a perfeição e o completar da sua vida está em Deus. Aí você pode dizer: Leandro, mas como eu posso trazer Deus de uma forma mais real para a minha vida? Sabe, querido, toda pessoa que nós queremos trazer para perto, nós dedicamos para ela tempo e atenção. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: tempo e atenção. Sabe, querido, uma pessoa que ela demora, não sei, agora vamos falar de uma forma mais prática. Eu acredito que existem pessoas que quando você manda uma mensagem do WhatsApp, elas sempre vão priorizar responder você, assim ou não é? Mas tem pessoas que quando te mandam uma mensagem no WhatsApp, você demora talvez dias, semanas, meses, ou até a próxima mensagem para responder ela. Sabe o que eu estou dizendo? Talvez você faça isso para com os outros, ou os outros façam isso para com você. Eu sei que tem gente, irmão, que vai lá, nem abre, nem clica na mensagem para não ter necessidade de responder, não aparecer visualizado. Eu sei que tem gente que muda o som de algumas mensagens para só responder aquelas mensagens de um determinado som. Não sei se você já fez isso, não é? Porque dá para fazer. O que eu estou querendo dizer, querido, é que quem você admira, ama e tem uma atenção, um carinho, se eu posso dizer melhor dizendo, você vai dedicar, querido, prioridades para ele. Normalmente, querido, um marido ele vai responder antes a esposa do que os amigos. Amém, amém. A esposa ela vai priorizar o marido do que os amigos. Normalmente você vai dar prioridade quanto a responder mensagens do WhatsApp para aquelas pessoas que você tem mais carinho e julgam ser mais importantes. É assim ou não é? Pergunto para você. Se Deus tentasse falar com você por mensagens de WhatsApp, quando será que ele seria respondido?
Sabe, irmão, será que a gente ia visualizar? Será que a gente ia mudar lá o status para não ficar azulzinho, para não responder? Talvez, querido, essa mensagem ou falar sobre essas coisas sejam duras demais, mas essas coisas vão libertar a sua vida, porque Deus está querendo dar muita bênção para você, e Ele só não tem podido, querido, porque Ele não tem te dado a atenção que é necessária. Sabe, querido, para você ouvir um eu te amo de uma pessoa, no mínimo você precisa ceder o seu ouvido. Eu chego aqui, eu sei que todos os dias que eu estava fora, o Jorge queria dizer que me amava, não é verdade, Jorge? Todo dia o Jorge está lá e queria dizer que me amava. Só que para eu ouvir a palavra de amor do Jorge, eu preciso parar para ouvir o Jorge. O Jorge pode me amar com todo o amor do mundo, só que enquanto eu não der a atenção que o Jorge precisa, eu nunca vou tomar a consciência do amor que o Jorge tem para comigo. Meu irmão, Deus te ama tanto. Deus tem tanta coisa boa para manifestar na sua vida. Mas sabe o que é que Ele está pedindo para a gente nesses dias? Mais da nossa atenção. Sabe, irmão, Deus precisa ser ouvido. Porque é apenas no momento em que Ele é ouvido que Ele pode te livrar das coisas que são ruins. A Bíblia diz no livro de Romanos que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Mas, meu irmão, uma pessoa para ser guiada por alguém, ela precisa ouvir a sua voz. É como um corner de uma pessoa que está num ringue de luta. Ele está observando, ele está gritando, ele está falando, sobe a guarda, foge dele. Talvez ele está falando, entra com direito. Bate na linha de cintura que está aberto, mas o que acontece? Se a torcida está gritando, se o ginásio está pegando fogo, o técnico ali, o corner está gritando, meu irmão, fala para você, ele grita o tanto que ele quiser, mas na maioria das vezes o barulho da torcida, querido, abafa a voz do técnico. É por isso que tem a pausa entre os rounds. Para quê? Para que o corner possa chegar pertinho e ele possa trazer as instruções. Sabe, irmão, o sucesso da nossa vida talvez esteja em fazer menos coisas do que nós temos feito. Talvez o sucesso na sua vida esteja em parar com algumas coisas que você tem feito e começar a ouvir um pouco mais o seu técnico, ouvir um pouco mais o seu Deus, ouvir um pouco mais aquilo que a Bíblia diz para você nesses dias. Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Ei, meu irmão, em tempos difíceis nós precisamos de direções claras. Em tempos difíceis nós precisamos de um norte claro. Em meio a uma tempestade, o avião só chega no seu destino final se ele estiver sendo guiado, querido, por meio de instrumentos, e esses instrumentos estiverem funcionando. Um avião em meio à tempestade, ele não se perde porque ele tem algo, querido, com que a direção seja traçada. Sabe, querido, dificuldades vão se levantar na nossa vida, pressões vão se levantar na nossa vida, mas existe um equipamento chamado Espírito Santo dentro de nós, existe um equipamento que se chama a Palavra de Deus, e se nós, queridos, soubermos olhar firmemente para Ele, se nós soubermos dar os nossos ouvidos para Ele, se nós soubermos às vezes parar como Marta, de ficar tentando arrumar todas as coisas e dar o nosso ouvido para Ele, coisas que não têm dado certo vão começar a dar. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, Marta, Marta. Fala assim, para que tanta correria? Aí a gente está lá, e aí o que a gente faz? Acorda 4:30 da manhã para trabalhar, e aí na hora do almoço a gente tem que correr, comer rápido para fazer hora extra e ganhar mais uma horinha de trabalho, e aí a gente sai, toma banho correndo porque tem que estudar, ou a gente sai, toma banho correndo porque tem que limpar a casa que não deu tempo de limpar, e aí a hora que chega 10, 11 horas da noite, a gente já não consegue mais pensar em nada porque está tudo cansado, e aí a gente dorme para no outro dia acordar 4 horas da manhã. Aí a hora que a gente vê, os seus filhos já estão casando. A hora que a gente vê, você já não tem mais força, já não tem mais vitalidade para trabalhar, e você olha no quanto você construiu, só tem conta. Ei, meu irmão, existe uma vida melhor do que aquela que o mundo prega.
Existe uma vida melhor do que só trabalhar. Existe uma vida melhor do que só satisfazer os desejos da nossa carne. E como é que eu chego a viver essa vida? Entendendo que tudo só dá certo se tiver Deus envolvido. Jesus disse que sem Ele nada podíamos fazer. Então, se eu quero viver bem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer Deus para a minha vida. Se eu quero viver bem, eu vou colocar Deus no meu dia a dia. Amém ou não amém? Sabe, querido, qual é a primeira coisa que você lembra quando você acorda? Que a partir de hoje, querido, a primeira coisa que você lembre, se chame Deus. Sabe que você, quando acordar pela manhã, antes de pensar na conta que você tem que pagar, antes de pensar em dar bom dia para o seu namorado, bom dia para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, que você, querido, tenha uma gratidão dentro do seu coração, e essa gratidão te leve a abrir os seus lábios e render graças ao Senhor, que essa gratidão te leve, querido, a dar os primeiros suspiros ou minutos do seu dia, para fazer uma oração agradecendo a Deus. Leandro, como é que eu vou trazer Deus para a minha vida? Vivendo uma vida de fé. Sabe, querido, quando nós aprendemos em Romanos 1,17, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Por que é tão importante viver pela fé? Porque o relacionamento com Deus, ele é construído baseado em cima da fé. Eu não posso me relacionar com Deus sem fé. Talvez, irmãos, é por isso que muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque elas vivem mais conscientes das coisas naturais do que das coisas espirituais. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez você em algum momento estava orando e se viu falando palavras ao ar. Talvez você falou assim, puxa, será que alguém está me ouvindo? Será que Deus está me ouvindo? Ou será que é mais uma oração? Será que é mais uma palavra? A Bíblia diz, querido, que Deus é Espírito, e eu só posso acreditar ou viver uma vida nesse reino do Espírito através da minha fé. É a minha fé que me faz crer que Deus existe. É a minha fé que me faz crer que Jesus morreu na cruz por mim. É a minha fé que me faz acreditar que, independente do tamanho do problema, o fim para o crente sempre é o mesmo, vitória. É a minha fé que me faz entrar no mar mais turvo, no mar mais agitado, no mar, querido, que você olha e fala, vai dar morte. Mas a minha fé me faz descansar, sabendo que ainda que eu passe pelo pior mar, pelo pior caminho, pela pior estrada, sempre no fim, eu vou ser mais do que vencedor. Colocar Deus na nossa vida é viver de uma vez por todas como crente. Como eu vou fazer Deus participante do meu dia? Fazendo aquilo que 2 Coríntios 4,13 diz. Abre lá comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 13. Aleluia. 2 Coríntios 4, 13. Chegou? Quem está lá fala, eu vivo pela fé. E ele diz assim, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso eu, também nós cremos e por isso nós falamos. Aqui Paulo está falando, querido, que você fala daquilo que você é, mas você não fala apenas daquilo que você é, você age segundo aquilo que você crê. Nós sabemos que Mateus 12,34 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se eu colocar o meu coração verdadeiramente em Deus, necessariamente as minhas palavras e as minhas ações também irão mudar. Como é que eu posso trazer Deus para o meu dia a dia? Envolvendo fé em tudo aquilo que eu faço, irmão. Se eu tirar a força do meu braço das coisas e começar a envolver fé nas coisas, onde fé existe, Deus existe. Onde fé é praticada, Deus é vivenciado. Quando Paulo está dizendo sobre falar, ele está dizendo sobre aquilo que o crente precisa viver com intensidade. Todas as vezes que eu criar o hábito de confessar a palavra acerca de áreas da minha vida, eu vou estar abrindo portas para Deus trabalhar. Você sabia, irmão, que você vai lá e você tem um trabalho. E aí você fala, pai, obrigado, porque esse trabalho é um trabalho próspero.
obrigado porque o meu trabalho é um trabalho abençoado. Pai, obrigado porque o ambiente de trabalho meu é um ambiente de trabalho de paz. Sabe o que você está fazendo? Você está inserindo Deus no seu trabalho. Por quê? Porque as suas palavras abriram a porta para que Deus possa ser Deus no seu trabalho. Falar é uma parte importante para Deus poder te ajudar naquilo que você precisa. Se eu confesso coisas, se eu falo sobre coisas que eu creio, que eu espero, eu estou fazendo, querido, com que Deus tenha a liberalidade ou a oportunidade, ou, querido, se eu posso dizer assim, Ele tem, querido, fugiu a palavra, legalidade, essa palavra, de trabalhar em meu favor. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas existem coisas que Deus não é por mim? Sim, porque Deus, querido, Ele só pode agir por você naquilo que você lança ou entrega a Ele. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Queridos, por que nós não temos vivido uma vida plena? Porque o mais depende de Deus. Deus, querido, Ele só vai fazer aquilo que eu entregar a Ele. Pastor, uma pessoa ela pode trabalhar e ter comida em casa sem Deus? Pode. Ela pode casar e ter filhos sem Deus? Pode. Ela pode construir uma faculdade e todo um status quanto ao seu nome? Pode. Mas ela pode fazer, querida, apenas nesse nível. Quando nós entendemos e envolvemos Deus na nossa vida, nós não vivemos só nesse nível, nós vivemos num nível acima. O que eu quero falar para você nessa noite, o que eu estou tentando, de algumas formas, chamar a sua atenção. Deus tem uma vida melhor para a gente viver, mas a vida melhor só acontece onde Deus está envolvido. Nesse dia, irmão, entregue a sua vida de verdade para Deus. Pastor, mas eu já fiz isso para Ele. Não fez não, talvez. Não, você creu com o coração e confessou com a boca, isso produziu uma transformação dentro de você, mas o seu dia a dia, a sua mentalidade, as suas ações, elas precisam ser apresentadas de forma diária. Ei, querido, pare de tentar sozinho consertar o seu casamento, pare de tentar sozinho juntar dinheiro, pare de tentar sozinho criar um ministério. Deus não nos chamou para uma vida de independência, Deus nos chamou para dependermos dEle. Sabe, querido, todas as vezes que a gente tentar sozinho vai cansar. Nós temos, querido, talvez o pavio menor do que devia ter. Quantos aqui já ficaram com vontade de jogar bomba na casa de alguém? Só eu, só. Quantos aqui já tiveram vontade de um avião cair lá em Brasília? Arrumei mais gente agora, né? Quantos de nós, irmãos, já tivemos vontade de tantas coisas acontecerem? Bem que ela podia quebrar o salto e cair de boca, né? Não sei se você já pensou nisso. Ou não é bem que ele podia acontecer isso. Quantas vezes a gente já tentou ou pensou em desejar o mal? Talvez você só pensou, segurou a boquinha e não falou. Mas quantas vezes veio a vontade? Quantas vezes você queria explodir? Quantas vezes faltou paciência? Quantas vezes faltou essa longanimidade? Deixa eu falar para você, querido, se nós formos depender apenas da gente, vai chegar uma hora que o pavio vai explodir o barril. Mas quando Deus começa a entrar no meio do negócio, sabe o que acontece? Quando ia explodir, o pavio aumenta um pouquinho mais. Quando ia explodir, a graça aumenta um pouquinho mais. Quando explodir, a provisão aumenta um pouquinho mais. E tudo aquilo que você precisa começa a ser multiplicado. Quando Deus está no negócio, querido, não existe um fim diferente do que Romanos 8 diz. Em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Se a sua vida não é uma vida de vitória, se a sua vida é uma vida de mais fracassos do que de vitória, eu quero te dizer nessa noite que você não está vivendo tudo aquilo que você pode viver. Se você está vivendo uma vida de relacionamentos frustrados, uma vida, querido, onde o dinheiro nunca dá para pagar a conta, uma vida, querido, onde é só briga em todos os ares, nessa noite eu quero te dizer, deixe Deus entrar de uma vez por todas na sua vida e coisas vão acontecer. Aleluia. Como é, pastor, que eu deixo Deus entrar na minha vida? Dando atenção para Ele. Como eu dou atenção para Ele? Dando atenção para a palavra dEle. Como eu dou atenção para Ele?
talvez desligando o botão do automático e orando antes de fazer algumas coisas. Como é que eu dou atenção para Ele? Talvez mexendo um pouquinho da minha agenda. Aí você fala assim, eu estou entendendo o que você está falando, Leandro. Você está querendo fazer lá igual aqueles negócios, está querendo criar homens bombas, você está querendo criar homens bitolados, você está querendo criar pessoas extremistas que vão ficar dentro da igreja 24 horas. Não! Você sabia, querido, que se dessemos mais ouvidos para Deus, nós passaríamos mais tempo com os nossos filhos? Talvez, querido, foi criado para ser construído. Um relacionamento entre marido e mulher foi criado para ser construído. Um relacionamento com Deus de uma vida ministerial foi criado para ser construído. Mas sabe como nós precisamos, de uma vez por todas, parar talvez de trabalhar tanto quanto nós temos trabalhado, e não trabalhar com o nosso braço, mas trabalhar com a nossa sabedoria. Nós estamos lendo um livro com a liderança, que se chama Liderança com um Propósito. E todos eles já quase acabaram de ler, porque sábado, domingo que vem nós vamos conversar sobre isso, não é? E tem uma parte desse livro que o autor, ele diz assim, que um verdadeiro líder, ele trabalha menos com o braço e mais com a cabeça. Sabe, irmão, o que é que tem dominado a sua vida? Você tem construído coisas pela sua sabedoria e pelo seu esforço, ou você tem construído coisas, querido, por inspiração? Uma vida de resultado, ela vem de direções, irmãos. De repente estava lá o povo diante do mar, e aí o povo, todo mundo murmurando. Eu pergunto para você, você consegue imaginar você estando ali, com um exército de Faraó correndo atrás de você, você ali no meio de uma multidão, milhares de pessoas, um rio na frente. Quem é, querido, eu pergunto, que teve a ideia que o mar poderia abrir para eles passarem? Meu irmão, eu acho que se eu e você estivesse ali, a gente não pensaria nisso não. Porque é muito difícil uma pessoa que pensa em algo novo. Normalmente você pensa em algo que já aconteceu. Ah, pastor, lógico que eu pensaria. Pensaria porque você já sabe que um dia aconteceu. Não, eu andaria sobre as águas. Você andaria porque sabe que um dia o Pedro andou. Mas e se fosse inédito? Sabe, irmão, quantas áreas da nossa vida nós vamos nos encontrar diante de uma situação assim? Como diria o ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quantas vezes você olha para trás e fala, puxa, voltar não dá, ir para frente também não dá. Oh, e agora, quem poderá nos defender? Né? Não sei se você se lembra do nosso saudoso Chapolin. E aí? Aí de repente tem um homem que ele para, e ao invés de ouvir os incrédulos reclamarem, ao invés de olhar para o exército e ficar com medo, ao invés de ficar se mordendo porque não sabia, ele para e ele ouve Deus falando, o negócio é o seguinte, só estende a vara. Ei, querido, eu consigo aprender algo com isso. Talvez o caminho de Deus vai solucionar problemas na nossa vida de uma forma mais fácil. Não, vou falar de novo porque você não entendeu isso. Às vezes você está ali e está falando assim, puxa, para pagar essa dívida são 10 anos. Para consertar esse problema mais 10 anos. Para fazer isso mais 5 anos. Aí você olha e fala, nossa, eu passei, não é? E as pessoas falam, você passou 20 anos destruindo o seu corpo e quer construir em 2. Ei, meu irmão, naturalmente é assim. Naturalmente você passa destruindo e aí você leva um big de um tempo para reconstruir. Mas deixa eu falar para você, com Deus nem sempre é assim. Aí você está lá diante de uma dívida, e aí você fala, essa dívida é quase impagável, e aí você para ouvir Deus. Aí Deus vira para você e fala assim, não, o negócio é o seguinte, acha uma pessoa e cria um programinha que chama Facebook, e vira um dos maiores milionários do mundo. Vou falar de novo para você. Se você, querido, criar o hábito de ouvir Deus, talvez, querido, Ele vai te mostrar que a vida foi feita para ser vivida de uma forma mais fácil do que você pensa. Como eu vou pagar? De repente Deus está lá soprando uma ideia criativa para você. Ei, faça um aplicativo que as pessoas vão entrar e elas vão chamar táxi. Ah, chama ele de Uber.
Não, faz o seguinte, você vai fazer lanche, mas não é qualquer lanche. Você vai arrumar a bancada de um jeito que você vai fazer o lanche em tempo recorde, e esse lanche vai virar a maior franquia do mundo. Ah, dá o nome para ela de McDonald's. O que é que eu estou dizendo, meu irmão? Deus é a solução para o seu problema, mas muitas das vezes nós temos vivido uma vida limitada, porque nós não temos andado no Espírito como devemos, não temos ouvido como devemos, não temos confessado como devemos. Ei, meu irmão, para de queimar a sua força e ouça as inspirações, e quando a inspiração chegar, queime toda a sua força nessa direção, e eu garanto para você que o resultado da sua vida sempre vai ser vitória. Você está pronto para ouvir Deus? Você está pronto, querido, para ouvir coisas que vai sobrar mais tempo para o seu filho, mais tempo para a sua esposa, mais tempo para o seu ministério? Ei, uma pessoa que chega para mim, ela diz, pastor, eu não tenho tempo para as coisas da igreja. Querido, essa pessoa está vivendo errada. Uma pessoa que diz, eu não tenho tempo para a família, essa pessoa está fazendo as coisas erradas. Se a sua vida se resume a trabalhar, dormir, consertar problema, a sua vida está errada. É duro, é difícil? É, meu irmão. Se você tem como slogan que o seu dia precisa ter 48 horas, você está vivendo uma vida errada. Se Deus precisasse de 48 horas, querido, num dia Ele tinha feito com 48, não com 24. Sabe qual é o problema? A gente está fazendo da forma errada. Quanto tempo você acha, irmão, que demoraria para Josué e todo o exército destruir a muralha de Jericó? Talvez semanas, talvez meses, e eu acredito, por aquilo que a história diz, que eles nunca iriam conseguir. Uma das coisas, querido, que eram mais difíceis, segundo a história, de se vencer, eram essas muralhas que eram fortemente levantadas. Era necessário um exército muito grande, porque as baixas elas eram enormes. Quem tinha, querido, a muralha, a proteção, ela tinha, querido, se eu posso dizer, um privilégio, ou eles tinham uma facilidade de atingir o outro. Mas o que é que Deus faz? Vira para aquele povo e fala assim, vai andar. Ei, coisa boa. Não vai bater com o martelo, não vai brigar, não vai usar faca, não vai usar lança, vai o quê? Andar e cantar. 6 dias. E estava lá o povo, pela estrada fora, eu vou... Era assim que estava cantando? Não, meu irmão, sabe por quê? Porque chapeuzinho não muda a sua vida. Assim como ouvir músicas seculares também não. Amém, amém? Aí você está lá cantando o quê? O hino da igreja que você aprendeu. Aí você está lá, meu pastor não vai deixar na minha... Ou então, só vai melhorar, só vai melhorar. E aí passou 1 dia, passou 2 dias, aí chega lá e aí vai acontecer, e agora? Agora que a gente vai partir para a guerra? Não, agora vocês vão andar mais 7 voltas. E aí eles estão lá mais 7 voltas, e aí quem sabe eles já estavam declarando outras músicas, por onde eu for a tua bênção, me seguirá, sei lá, e cantou muitas músicas. Aí chegou, e agora? Ele falou, agora grita. Meu Deus, você está pronto para pagar as suas contas gritando? Você está pronto para consertar o seu casamento gritando? Você está pronto para realizar ações da sua família gritando? Ei, meu irmão, o que é que a gente tem que fazer? Seguir a inspiração. Uma hora foi gritar, o muro caiu. Outra hora foi cantar e o exército todo se matou. Outra hora foi o quê? Levantar a mão e falar, Pai, te dou graças. 5 pães e 2 peixes alimentaram a multidão. Ei, meu irmão, Deus tem nos chamado para uma vida mais fácil. Deus tem nos chamado para uma vida de resultados mais fáceis. Para de viver como você aprendeu lá fora. Não, aí a pessoa fala assim, uma pessoa bem-sucedida é aquela que acorda cedo para trabalhar. Deixa eu falar para você, eu conheço muita gente que a vida inteira acordou cedo para trabalhar e morreu sem nada. O segredo não é acordar cedo para trabalhar. O segredo é acordar com Deus para trabalhar. O segredo é você ter Ele envolvido, porque eu digo para você, querido, e é isso que eu oro, para que cada vez mais inspirações venham, avanços venham, para que você trabalhe menos e ganhe mais, para que você tenha muito tempo com a sua família, muito tempo com as coisas do Senhor.
Sabe, irmão, eu lembro que outra vez o João estava falando para mim, e ele disse assim: pastor, eu não vi a hora de aposentar para poder fazer as coisas dentro da igreja. Sabe, irmão, será que algum dia isso nasceu no seu coração? Será que você está trabalhando para que você possa produzir algo que te coloque em uma situação, para que você tenha mais tempo para fazer as coisas do Senhor? Ou será que nós estamos trabalhando para aquela fome insaciável de carro novo, de celular novo, de casa nova? Ei, meu irmão, eu tenho algo no meu coração e eu acredito que vai acontecer. Cada vez mais vai sobrar mais tempo para fazer mais e melhor para o Senhor. Cada vez mais vamos ter mais dinheiro para fazer mais e melhor para o Senhor, porque não é na muita força, não é no muito trabalho, mas é numa inspiração, é em uma direção, é em ser guiado pelo Espírito, é acordar pela manhã falando: Pai, obrigado, e uma inspiração chega, e aí você chega no seu trabalho: Pai, obrigado, porque eu não consigo mudar os meus funcionários, eu não consigo mudar as pessoas que trabalham comigo, mas o Senhor pode, e eu te rendo graças por um ambiente de alta produtividade, um ambiente de paz que excede todo entendimento. E sabe o que acontece? Aquilo que você gastaria milhares de reais com treinamento para a sua equipe, de repente uma paz sobrenatural vem e une eles como nunca antes. Ao invés de você ter um ambiente de competitividade, você tem um ambiente, querido, de unidade, onde qualidades são somadas, um agrega valor no outro. Ei, meu irmão, o que eu estou dizendo para você nessa noite: existe uma vida mais fácil. Existe uma vida através da fé, porque fé, ela não leva em conta as suas obras, fé leva em conta as suas convicções. Muitos de nós, talvez, querido, criamos uma mentalidade ao longo de anos, que nós vamos ter aquilo que podemos produzir. Mas quando eu leio Gálatas, quando eu leio Romanos, o próprio Lutero, se você leu a história, teve um dia que ele entendeu que não é pelo muito fazer, mas é pelo muito crer. Você não tem aquilo que você constrói, você tem aquilo que você pode crer, irmão. Às vezes nós estamos querendo trabalhar muito e crendo pouco, quando você precisa crer muito e trabalhar pouco. Pastor, você está querendo criar um monte de gente dependente do Bolsa Família? Não, eu oro para o Bolsa Família acabar, irmãos. Porque se alguém precisa do Bolsa Família, é porque não está ganhando tanto que deveria ganhar. E eu oro para você ganhar mais do que 180, 300 ou 400 reais. Amém, amém. Sabe, querido, se hoje você precisa, glória a Deus por isso. Mas não se conforme com isso. Creia lá, creia mais. Creia além. Espere mais. O que é que a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 3? Vai lá comigo. Efésios 3, 20. Aleluia! Deus é bom, não é? Chegou comigo? Efésios capítulo de número 3, no verso de número 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer. Quem é poderoso para fazer? Deus. Ora, aquele, Deus, o nosso Deus, é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que já opera em nós. Querido, deixa eu perguntar para você, onde aqui nesse versículo está entrando a sua habilidade natural? Onde nesse versículo está entrando a sua habilidade de administrar? Onde nesse versículo está entrando a sua faculdade? Em lugar algum. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O mais, querido, Deus faz, e Ele faz por si só, segundo o poder que já opera, o poder dele que já opera em você. Ei, meu irmão, de uma vez por todas, eu quero te encorajar nessa semana, deixar Deus fazer parte da sua vida. Ore, confesse, pastor, não tem comida em casa, querido, comece a celebrar a comida na sua casa. Comece, ao invés de reclamar, entre lá, chame os seus filhos, chame o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, e comece ali a agradecer, dá pulinho, faz dancinha, para quê? Porque você acredita no Deus que é mais do que suficiente. Vai pegar o versículo de Efésios 3:20, ô Pai, obrigado,
porque o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Pai, o meu filho e a minha filha, a minha família está aqui para comer o melhor. Então eu declaro, Pai, essa geladeira tendo Danone, tendo presunto, tendo queijo, tendo maçã, tendo banana, alface, pudim. Tem que dar equilibrado, né? Nem só de alface viverá o homem, não é verdade? Aí você começa a confessar, e aí você chega e você vê que para a sua família é difícil, irmão, andar de ônibus como eles têm andado. E é o que você vai fazer, Pai, obrigado pelo passe que o Senhor dá, obrigado pela força que o Senhor tem dado. Mas eu declaro, Pai, algo acontecendo, um avanço chegando, Pai, eu declaro um carro vindo para facilitar, para eu conseguir vir mais vezes na igreja. Pai, obrigado por gasolina, obrigado por um carro que vai dar carona para quem precisa. Amém ou não amém? Tem o carro? Não. Tem a comida? Ainda não. Mas tem a convicção. Tem a sua palavra. Crie, por isso eu falei. Se eu estou decidindo fazer Deus do meu coração, eu também vou deixar Deus fazer parte das minhas palavras, eu vou deixar Deus fazer parte da minha ação. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu já tentei isso e não deu certo. Deixa eu falar algo para você. Você sabia que não é porque uma pessoa queima o bolo que a receita deixou de ser boa? Você sabia que não é porque uma pessoa tirou o bolo cru que a receita deixou de ser boa? Sabe o que tem muita gente fazendo, irmão? Porque não funcionou uma ou duas vezes, tem rasgado a receita. Ei, deixa eu falar para você, essa palavra funciona. O problema é que muitas vezes ainda nós não temos experiência em como executar. Mas se você, querido, faz o primeiro, talvez não seja o melhor bolo, mas no segundo vai ser melhor do que o primeiro. E vai chegar uma hora que você vai estar tão acostumado, tão experimentado, tão hábil, querido, em fazer aquilo que essa palavra diz, que você vai fazer o melhor bolo da sua vida, você vai fazer o melhor casamento da sua vida, o melhor trabalho, o melhor ministério, tudo na sua vida vai ser o melhor. Mas você precisa o quê? Seguir a receita, não desista da receita. Qual é a receita? Entrega o teu caminho ao Senhor. Qual é a receita? Coloque os seus ouvidos para ouvir o Senhor. Qual é a receita? Fale sobre aquilo que você crê. Qual é a receita? Deixe Deus fazer parte de tudo da sua vida. Aleluia. É fácil no começo? Talvez não. Mas vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil. E deixa eu falar algo para você. Para muitos de nós, o que torna algo fácil não é a força que nós gastamos para fazer, mas o que torna algo fácil é quando você acredita que os resultados valem a pena. Quando você compara resultado versus força, se o resultado é pequeno e a força é grande, você acha que não vale a pena. Mas se você olha para os resultados e vê que ele é muito, mas muito grande, você nem liga para a força que você vai ter que colocar, porque o resultado vale a pena qualquer investimento. A sua família vale todo o seu esforço. O seu ministério vale todo o seu esforço. Os seus filhos valem todo o seu esforço. O mundo vale todo o nosso esforço. O plano de Deus, querido, para as nossas vidas vale todo o nosso esforço. Sabe, nessa noite eu quero trazer, querido, ao seu coração a importância de você colocar Deus no seu dia a dia. Ouça Deus, planeje coisas com Deus, fale da palavra na sua casa, fale da palavra no seu trabalho, fale da palavra em todos os lugares. No momento de falta, não fale da falta, mas fale sobre um Deus que supre toda falta. No momento, querido, onde as coisas estão difíceis, não fale das dificuldades, mas fale de um Deus que é poderoso para mudar toda e qualquer dificuldade. Amém? Você acredita que Deus é mais poderoso do que você? Então eu queria que você fechasse seus olhos comigo. E eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração nessa noite. Querido, eu sei que muitas vezes os seus dias, ao invés de ficarem mais leves, têm ficado mais difíceis. Eu sei que parece que ao invés de ter mais força, você tem tido menos força. E é por isso, querido, que essa palavra ela vem de encontro ao seu coração. Deus não te chamou para viver em falta.
Deus não te chamou, querido, para não ter tempo para sua família, para as coisas da igreja. Deus te chamou, querido, para ser altamente produtivo. Mas tudo isso só é possível quando Ele está guiando os nossos passos. Quando Ele é o nosso técnico. E nessa noite, querido, você pode abrir os seus lábios e fazer uma oração falando com Deus. Diga para Ele: Pai, eu quero sair daqui diferente hoje. Diga para Ele: Pai, eu não quero sair daqui levando a minha vida segundo as minhas regras. Diga para Ele: eu quero levar o meu relacionamento, o meu casamento, o meu namoro, o meu noivado, segundo aquilo que o Senhor diz, porque eu sei que aquilo que o Senhor diz vai dar certo.